Oi, pessoal, estamos começando mais um dia, mais um podcast aqui com uma convidada especial. Especial porque ela realmente é especial, tá? Uma pessoa que fez história no esporte, ela faz história no esporte. Uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, que já vem com uma carreira brilhante, brilhante mesmo. Ela é minha amiga, minha paciente, ela é uma jogadora de futebol que eu quero que vocês conheçam. Tem uma longa história, a gente vai conversar bastante, porque ela quase não fala, vocês vão perceber. Mas ela é muito divertida, né? Então eu trouxe para vocês conhecerem uma história de vida de uma mulher que faz destaque num esporte que teoricamente é mais comum para homens, né? Então eu acho que ela simboliza muito o que a gente fala aqui de pessoas que conseguiram empoderar-se. Então, sem enrolar muito, eu quero apresentar para vocês minha grande amiga Karen Rocha. Seja muito bem-vinda aqui, a gente vai conversar de tudo, tá bom? Ô, doutor, eu que agradeço aqui o convite e espero que seja um papo muito bacana. A gente que já tem uma longa... É uma longa para mim, né? Já trajetória juntos aí, trabalhando, e o senhor tem sido maravilhoso comigo. Acho que esse papo aqui vai ajudar muitas pessoas, vai encorajar muitas mulheres também, e talvez outros atletas, enfim, estamos aí para... É exatamente isso, Mostrar, né? Às vezes as pessoas ficam desacreditadas, por exemplo, as meninas do futebol, né? O futebol massivamente é masculino, mas não impede, né? Igual tem as meninas do kite, a gente já fez um podcast com as meninas do kitesurf, agora com a Karen representando as meninas do futebol. Karen, eu queria que você contasse um pouco assim, como começou, como você decidiu que seria jogadora de futebol? Foi o único esporte? Teve algum outro esporte antes? Conta como foi que você começou a gostar de esporte. Na verdade, eu sempre conto essa parte da minha vida assim, um pouco até... Porque eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de brincadeira de menino, então pegava pipa, corria pra cá, corria pra lá, era pique-esconde, pega. Eu não sei como que é os nomes aqui, né, no Nordeste. Não, mas tá bem parecido. Sul, mas... eu fazia todas as brincadeiras que eram de meninos. E próximo à minha casa, em Curitiba, que eu sou de Curitiba, né? Tinha um clube chamado Nikkei Clube. Até hoje existe esse clube lá e eles jogavam softball. E eu conheci um professor cubano, eu até esqueci o nome dele, mas eu era criança, né? E fiquei um tempo lá, treinando com ele nesse clube. E aí me interessei, porque era um esporte que corria bastante, pegava a bola e corria para cá, dava tacada, né? Então, eu gostei um pouco, mas não dei continuidade porque eu não tinha condições financeiras, né? Era um pouquinho caro comprar uma luva e tal. E aí, por um lado, eu fiquei um pouquinho destacada, né? E aí eu resolvi continuar brincando de futebol também, que era um dos esportes que eu gostava de fazer, junto com os meninos. E a partir, acho que dos 15 anos, que eu tomei uma decisão de jogar futebol por prazer, assim, jogar todo final de semana, ter um time. Em 2001, eu fiz um teste para um clube lá de Curitiba, né? Não era profissional, era amador, que era o Vila Auer, junto com o Frischmann, né? Heisinger, que é uma empresa de laboratórios, e um rapaz que trabalhava lá que coordenava, né? E aí eu fiz o teste com ele e eu comecei a participar das competições, né? E depois disso, não deu 1 ano e meio, eu tive a oportunidade, numa competição que foi um sul-brasileiro, estava o Grêmio, o Internacional, 2 equipes do Paraná e uma de Santa Catarina. E eu me destaquei nesses jogos. Eu era reserva da reserva e acabei me destacando. E aí ele estava levando 3 jogadoras para fazer um teste no Santos nessa época, que era o empresário Emanuel, que ele já até faleceu. E aí ele pegou e falou comigo e uma amiga minha, né, a Edmara. Ele falou assim: vocês têm interesse de ir? Porque eu quero levar muito vocês duas, só que eu vou levar vocês só em junho, né? Aí eu sento e converso com os seus pais. Eu falei: beleza. Mas não acreditei muito, não. E fazia pouco tempo que eu estava jogando até de zagueira. Aí ele: não, menina, vai dar certo, tal. Eu falei: tá bom. Mas não levei muito a sério, não. Aí, próximo às datas que ele tinha prometido, próximo mês de junho, ele apareceu
Ele veio de São Paulo, apareceu e foi conversar com meus pais. Pediu uma reunião e falou, eu vou levar ela, vocês deixam, tal. A minha mãe, que bateu o martelo na época, falou, pode ir. Aí eu fui embora. Eu não sabia nem lavar uma calcinha, mas deu certo. Mas aí com 15 anos você já saiu de casa? Não, isso daí eu já estava com 17. De 15, é porque eu meio que... Eu tô cortando, porque se eu falar aqui, demora muito tempo. Não, mas tá tudo bem. Mas assim, dos 15 que eu decidi jogar futebol, eu falei 1 ano e meio, né? Não, foi um pouquinho mais. 1 ano e meio que eu tava jogando, acho que de zagueira, né? Assim, que eu comecei a jogar de zagueira. Eu fui para lá com 17 anos. Eu tinha acabado de completar 17 anos quando ele me convidou, né? Que foi em fevereiro. E aí, em junho, ele me levou para Santos para fazer o teste. Para fazer o teste no Santos. Isso. E aí, daí já ficou? Pois é, então foi 3 semanas de teste. Eu só treinando com menina fera, tinha que correr muito. E eu tinha problema de bronquite, foi um sufoco. Mas eu tinha muita força de vontade. E aí eu fiz o que podia, né? Graças a Deus, teve várias meninas que me ajudaram na época. Era um grupo muito, muito, muito bom. Até hoje a gente tem contato. E as meninas me davam força, algumas seguravam na minha mão para correr junto com elas, tudo. E com o tempo, nessas 3 semanas, eu consegui acompanhar um pouquinho, né? Mas me destaquei muito naquela época. E aí eu fui embora. Ele falou que eu tinha passado, porque elas estavam indo viajar para competir para os Jogos Regionais. E eu não estava inscrita, aí ele me dispensou aquele mês para eu retornar. Aí eu fui jogar com a Formiga, com a Simone Jatobá, que hoje é técnica da seleção sub-17, a Mara Maravilha, que também está com ela. Eu fui jogar com essas mulheres aí e a gente acabou ganhando a competição principal daquele ano, né, que era os Jogos Abertos. Aí nós representamos Itanhaém, que na época a gente ficava em Itanhaém, né? E representando o Clube do Santos. Ou seja, você acreditou, queria muito isso, queria muito ser jogadora de futebol. Queria. Eu, na verdade, os meus sonhos foram acontecendo. Eu não Não é um sonho de criança. Alto porque não tinha tanta oportunidade, né? Era muito preconceito e quando eu fui para lá, eu, por exemplo, eu fiquei com R$100 durante esses 6 meses que eu fiquei lá. Eu me mantive com R$15 por mês e uma vez que eu ganhei R$100. Então, assim, era muito difícil, era uma ajuda de custo, assim, e meus pais me mandavam dinheiro, assim, às vezes eu passava dificuldade, às vezes, né, não tinha condições de comprar, às vezes, uma coisa ou outra, as meninas me ajudavam, mas era o meu sonho, meu desejo mesmo de permanecer ali e conquistar alguma coisa, porque assim, eu saí falando assim, eu vou ser jogadora de futebol e eu vou ajudar minha família. Esse era o meu pensamento, né? E eu larguei tudo para trás com esse objetivo. Então, assim, eu não tinha como olhar para trás. Eu queria muito. E nem mediu esforços, né? Não. E as meninas me ajudavam. Às vezes faltava pasta para uma, outra o shampoo, e a gente ia uma dando para outra e se superando dentro de campo também. E mesmo assim, ainda você ter que jogar, aprender a jogar em alto nível, né? É muito difícil nas condições, quando você não tem condições, né? Mas era o meu sonho acima de tudo, né? Que legal. Aqui já passou muitas meninas assim que se destacaram em relação ao que queria como esporte. Mas nessa etapa, teve algum momento que você disse, não, eu acho que não vai dar certo, vou voltar? Foi em 2003, eu acho. 2003 que... Mas estava no Santos. 2003 e 2006. Vou contar essas 2 etapas. 2003 foi um ano bem difícil porque a prefeitura, eu jogava ainda pelo Santos e a prefeitura de lá não estava ajudando, né? Não estava dando muitos recursos. Então a gente tinha que buscar marmitex todos os dias e o marmitex nem sempre dava. Eu estava estudando, então o marmitex nem dava às vezes para alimentação de tarde e à noite. Então eu às vezes almoçava, eu não tinha café da manhã, daí eu almoçava e chegava na hora de eu ir para aula, né? Alguém tinha comido minha parte da comida. Então, às vezes, esse momento assim foi um momento assim bem difícil assim para
porque eu não tinha, às vezes eu passava fome mesmo. Era coisa assim de dormir com fome e assim, eu não tinha para onde correr, porque eu queria muito aquilo ali, eu não podia falar para minha família, porque eles iam mandar eu voltar para casa. Então, eu escondi muito, por um bom tempo eu escondi. Aí depois, quando entrou a competição, aí a prefeitura chegou com tudo. Mas esse período aí que durou, acho que uns 4, 5 meses, foi duro, assim, quase, né, metade do ano passando por essa dificuldade. Mas é o que eu falei para você, era meu sonho acima de tudo. Depois, um ano depois, eu fui para a seleção brasileira. Então, eu passei por todo esse processo e logo em seguida fui convocada para a seleção. Tive uma oportunidade, acabou que o René Simões que me convocou e fui para o Mundial da Tailândia. Então, assim, saí de uma situação, né, difícil, que eu não imaginava que eu ia passar. Aí, logo em seguida, Deus me recompensou e eu fui para a Copa do Mundo Sub-19. Fui jogar com a Marta, a Cristiane e tal, que todo mundo pergunta isso, né? Aí fui disputar com elas, a gente ficou em 4º lugar naquele ano. Aí depois, retornei para o Santos, aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho, tal. Mas algumas coisas não me agradavam, porque permaneciam algumas coisas que aconteciam atrás, né? Então, em 2006, eu fui para a seleção principal e decidi ir para outro clube. E nesse clube, as mesmas coisas. Aí eu fiquei 3 meses lá, não aguentei. Eu pedi, aí foi um momento assim que eu queria parar de ser atleta. Porque eu falei assim, não dá certo. Eu estou lutando para as coisas começarem a acontecer. Estou na seleção, estava no meu auge com 20 anos, mas eu não tinha perspectiva, né, que as coisas iriam melhorar, que as coisas, né, ali teria frutos, né? Mas isso era pelo fato de ser mulher ou não? Ah, com certeza. Imagina, você com 20 anos. Hoje o Vinícius Júnior está com 21, 22 anos. O cara é milionário, né? No meio do esporte. Estando na seleção, todos os atletas ganham muito bem. A gente não. Eu esses 3 meses que eu fiquei nesse time, nessa equipe, eu não recebi R$1. Isso, inclusive, a gente está em momento de Copa, não sei quando é que você talvez está assistindo esse vídeo, mas a gente está gravando ele no momento de Copa do Mundo e é notório que todos os jogadores, ontem saiu valores salariais de muitos deles, são valores incalculáveis para uma realidade de um brasileiro comum. E a realidade assim, não entrando em números, óbvio, mas a realidade de mulheres da seleção brasileira hoje, em comparado com homens, é muito desproporcional. Acredito que ainda assim. Claro, as coisas não tão como antigamente. Estão melhorando, mas não chega perto. Os valores não chegam. Tem a ver com patrocínio? Vocês acham que as mulheres não apresentam o espetáculo que o homem apresenta e por isso não tem o incentivo, não? Não, eu acho que hoje nós estamos fazendo um futebol vendável, né? Que as pessoas querem assistir. Hoje por exemplo, a Globo vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro, né, feminino, o ano que vem. Então, assim, você já vê que as coisas estão crescendo, porque a Band estava transmitindo, a Sport TV, e percebeu que o público aumentou, né? Que legal. Tem momentos que a audiência é maior do que, né, nessas redes, na Rede Globo. O futebol feminino estava sendo maior audiência, né? Nesses horários que estava passando os jogos. Então, assim, eu acredito muito que as coisas estão acontecendo, mas eu acredito que existem pessoas que não estão interessadas que esse mercado cresça, entendeu? Não só o futebol, mas eu sei, assim, que hoje é o momento da mulher, né? A mulher está tendo oportunidade de mostrar o seu valor, né? Não. Então, as pessoas, quem está trabalhando em cima disso, está conseguindo recursos, está conseguindo patrocinadores, está conseguindo o próprio Flamengo, que foi a equipe a última equipe que eu joguei, né? Da primeira divisão. Hoje é o clube que melhor paga no futebol feminino. E isso aconteceu por quê? Porque desde o trabalho que foi iniciado lá em 2015 e
as nossas competições, que eu saí de lá, eu saí pentacampeã e campeã brasileira, né? Com o Flamengo. E depois disso, depois da minha saída, eles conseguiram trazer patrocinadores fortes. Aí a BMG chegou junto, acho que a Avon agora, enfim. Então, assim, eles estão sabendo trabalhar com a marca do Flamengo, estão conseguindo usar a imagem das meninas, que tem algumas meninas que são da seleção brasileira. Eles estão conseguindo fazer que a coisa aconteça lá. Eu acho que às vezes é um pouco, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acredito que seja um pouco de falta de interesse para querer mostrar mais, divulgar mais. Ou não, eu acho que nem vou falar dessa forma. Não, mas é isso. Mas assim, porque se eu falar dessa forma, pode, se alguém assistir, pode mexer, entendeu? Não, mas eu entendo. O que eu quero exemplificar é exatamente isso. Que as mulheres estão se empoderando, isso é fato, em todas as carreiras. E que o futebol, igual qualquer outra carreira, ele também tem uma ascensão feminina nesse momento. Sim. Obviamente não é o mesmo valor monetário, como várias outras carreiras tem essa diferença entre gêneros, né, homens e mulheres. Mas as mulheres têm se destacado cada vez mais. E tem sido um esporte que tem se destacado em relação a outros esportes que, por exemplo, você falou do soft, mas beisebol, boxe, quase não se vê realmente nenhuma expressão feminina. O futebol, sim, já tem uma expressão. Eu acompanhei o futebol desses 2 últimos anos, principalmente porque estava acompanhando as atletas, e você vê que realmente os clubes estão investindo bastante nisso. E eu acho super legal. Eu acho que às vezes vai muito também de, as meninas estão destacando demais e aí, entende? Eu entendo isso em todos os esportes. Eu não sei, é porque eu acredito que nem todo mundo gosta de futebol feminino, né? A gente está entrando a gente faz um esporte onde que é o primeiro no país, né? Onde que a predominância é homem, onde tudo é voltado, né? Os olhos são voltados para o futebol masculino. Então, a gente começa a quebrar essas barreiras. Eu mesmo quebrei muitas barreiras jogando contra homens. Muitos homens começaram a acompanhar a gente porque a gente ganhava os jogos contra eles. Então, assim, a gente começou a quebrar muitas barreiras, né? Não tinha futebol feminino, não tinha atletas, né, que jogassem no mesmo nível da minha equipe. Então, por isso que a gente jogava contra homens. E muitas vezes a gente ganhava. Então, por isso que eu estou explicando assim, né, que a gente conseguiu assim, mexer com muitos homens para poderem conseguir patrocínio. Por exemplo, eu jogava no Duque de Caxias, as empresas patrocinavam a gente porque a gente jogava com os trabalhadores, né? Então, as empresas, daí os empresários iam lá, poxa, aí dá para dar alguma coisa. Aí investiam na gente. Enfim, então, a gente começou a quebrar algumas barreiras, a gente começou a entrar por um caminho onde não tinha abertura nenhuma para a gente. E você começar a quebrar e mostrar para eles resultado, porque tudo é resultado também, né? Claro. Começar a mostrar resultado, mostrar que você está ali, que você é presente, que você tem postura, que você é profissional, que você quer que as coisas aconteçam mesmo, incomoda muita gente. Porque pode tirar trabalho de muita gente que não quer trabalhar, ou colocar pessoas que não estão preparadas para aquele serviço, que acontece muito. O problema do futebol feminino, como em várias outras áreas, é que muitas vezes existem pessoas que não sabem o que estão fazendo ali, entendeu? Não querem que aquilo aconteça. Isso não estou falando no meu clube. Não, estou falando da esfera do esporte. Estou falando do futebol feminino em geral. E algumas pessoas entenderam o momento e estão fazendo as coisas acontecer. Não é em todos os lugares, mas muitas pessoas... E a gente sabe, né? Eu que estou há muito tempo, eu sei que o futebol feminino dá dinheiro, sim. Dá muito. Ele tem um retorno muito bom, né, para as pessoas que estão à frente. Mas fazer com que as coisas aconteçam para que todo mundo ganhe com isso não é um pensamento de todas as pessoas. Porque
A minha intenção dentro do futebol, desde que eu iniciei, era eu poder ter condições, mas as minhas colegas também. Eu não quero ser um Neymar na vida, ganhar milhões sozinha, nada não. Eu quero que a modalidade, não é nem a modalidade, a nossa categoria, né? Nossa categoria cresça, no modo geral, e todo mundo, lógico, né, trabalhando duro, conquistando seu espaço, tem essa oportunidade de conseguir as suas coisas, de conseguir uma casa, porque às vezes o salário é só para se manter, não é para ter outras coisas, outros objetivos, né? Então, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam, trazer mesmo recursos, fazer com que as pessoas acreditem mesmo no nosso trabalho e trazer também, que nem o masculino, né? Trazer esse retorno também para o clube, né? Não só tirar, né? Mas também, eu não sei se a gente tira muito, porque as nossas competições, por exemplo, elas são pagas, né? Pela CBF, alguma coisa ou outra que o clube chega junto. Só que as coisas, geralmente, extra-campo, é o clube que mantém, né? A equipe. Enfim, eu acredito que essa situação no feminino seja porque precisa de um marketing mais forte, precisa de divulgação, precisa de algo mais estruturado para que as coisas aconteçam. Eu acho que precisa, inclusive, das mulheres torcedoras estarem mais presentes, porque eu acredito... E, inclusive, essa Copa, ela mostrou muito essa mistura já de homens e mulheres, inclusive nos comentários. Você vê que quase todos os programas, o programa do Cazé, que está fazendo sucesso danado, tem mulher comentando sobre futebol. Então, isso demonstra que mulher também entende de futebol. Então, às vezes, as meninas comentam sobre um jogo do campeonato masculino, mas não comentam sobre um jogo do feminino. Então, talvez trazer mais as mulheres, existirem campanhas de marketing para que as mulheres torçam para os times femininos. Minha esposa torce para o futebol, ela acompanha o time dela de coração, acompanha o time, acompanha os jogos, então eu acho que falta as mulheres também. Quando eu falo de empoderamento, e eu converso com muitas mulheres em relação a esse tema, tem que ter retorno, obviamente, para que mais pessoas se motivem. Tem que ter um retorno midiático, mas tem que ter um retorno também do espetáculo que vocês apresentam. Então, assistir um jogo de mulheres bem treinadas é legal, igual o jogo de futebol. Às vezes tem jogo de futebol masculino que é chato de ver, porque os caras não estão muito bem treinados, não dá um entrosamento dentro de campo. Então, se as meninas estiverem bem treinadas, com condição, saberem o que estão fazendo, é um jogo como qualquer outro jogo, independente do gênero. Então, hoje em dia tem bandeirinha feminina, tem árbitro feminino. As torcedoras femininas têm que chegar junto também. Então, eu acho que também tem que trabalhar a parte midiática disso. Então, eu acredito que por exemplo, aqui mesmo no Ceará, né, eu posso falar, as mulheres chegaram junto e muito, assim. Foi, né? legal, eu vi, pô. E a gente tem o apoio da torcida, que é bacana, até estava falando com um torcedor, eu falei, o Ceará me trouxe coisas boas demais, né? Principalmente pessoas que falam comigo pelo Instagram e tudo mais, e que são torcedores que apoiam mesmo o futebol feminino, estão com a gente todo momento. E eu vou até falar sobre a final do campeonato, né, que nós tivemos lá no Paraná. O Atlético colocou 38 mil pessoas dentro do estádio. Eram mulheres, homens e crianças, idosos, famílias todas completas assim para assistir o futebol feminino. E eu acho que isso traria mais os idosos, traria mais a família para assistir, porque é difícil ter briga, né, dentro do jogo feminino, né? Que é diferente um pouco quando vai o masculino, porque aí às vezes tem a rivalidade, tem várias coisas que impede dessas pessoas terem prazer. Mulher também gosta de futebol. Mulher gosta também de vôlei, gosta de todos os esportes. É que às vezes não teve oportunidade, não sei, né, por quê, mas tem gente que adora, não teve oportunidade, mas adora, sabe tudo, né? Eu, hoje aqui no Ceará, eu tenho várias pessoas, várias mulheres que nem gostavam de futebol, gostam por causa da gente, porque conheceu, né? Nos conheceram e hoje acompanham firme. A gente vai nos jogos mesmo, porque gostam, porque estão entendendo o que é futebol. Hoje para você... A gente vê aí a Copa do Mundo. Tá todo mundo acompanhando. Não tem esse negócio de homem, mulher, criança. Todo mundo sabe um pouco. Todo mundo sabe um pouco.
E homem também é palpiteiro. Tem homem que não sabe jogar nada, mas fala pra caramba, mas né? palpita, então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Não, a ideia realmente é empoderar as mulheres a ponto de que elas não tenham diferença, não sejam menos valorizadas. É isso, eu acho que é por aí. Vai ter um jogo de 2 grandes times na capital, tem que ser no estádio principal, igual qualquer jogo. Eu acho que por aí a gente consegue engrandecer as mulheres ao nível que elas merecem em relação ao esporte. Karen, você passou por vários clubes. É algo assim que marcou, independente se não quiser falar qual clube, mas algo assim que ficou para a história da sua carreira futebolística, independente de estar ou não no clube hoje, alguma coisa desses clubes todos assim que você falou, eu queria fazer isso de novo? Nossa, eu tenho vários. A seleção, eu acho que a seleção que chama mais, talvez mexe, porque a seleção tem muita, é o Brasil, né? A seleção representa o país inteiro. Se eu pudesse voltar atrás, né? Se eu pudesse, acredito que no momento da seleção eu teria tido mais cabeça, né? Era muito criançona assim para a situação e eu não consegui lidar com as dificuldades que estavam surgindo naquele momento, né? Eu tive, assim, a seleção é maravilhoso, é mágico, né? E eu era infantil. Se eu fosse atleta que eu sou hoje, eu acho que eu teria tido mais sucesso naquele momento que eu vivi dentro da seleção. Mesmo eu jogando, muitas vezes titular, tudo, mas acho que enfrentaria melhor o jogo, as situações com mais frieza, né? Com mais... E até mesmo a minha permanência, né? Porque estar na seleção tem que ser uma permanência, me cuidaria melhor, né? Enfim, faria várias coisas para dar continuidade, porque na seleção quem se cuida ali consegue se manter por um longo tempo. Mas, assim, que eu voltaria atrás, voltaria em dois clubes e 2 momentos, assim. Clubes que eu votaria era o São José, isso na época que era o São José, que estava até a Michele Carioca, que estava jogando aqui comigo, e estava uma infinidade de meninas maravilhosas assim para trabalhar. Voltaria essa época do Santos, que do meu início de carreira, que as meninas me ajudaram muito, porque eram meninas também... porque assim, o ambiente fazia com que eu jogasse melhor, cada vez melhor. Então, você acaba aprendendo demais, não tropeçaria em algumas coisas, né? Que nesse caminho aí que a gente segue, a gente faz muita besteira, porque a gente longe de casa, a gente apronta muito. Mas eu sempre tinha alguém para puxar minha orelha, sempre tinha alguém para me ajudar. E hoje é você a puxadora de orelha? Hoje eu sou. Eu sou a chata do time. Eu sou. As meninas já falam já. Essa até briga. Hoje você é a que mais tem experiência. Não vou falar idade, não vou falar idade, mas é a mais experiente. Eu sou a mais experiente. Eu já tenho 20 e poucos anos de carreira. De futebol. Que legal, pô. As meninas, assim, toda vez que eu puxava a orelha delas ou falava alguma coisa, eu explicava o porquê. Falei assim, eu tô puxando a tua orelha por causa disso. Eu tô te falando isso por causa disso. Eu espero que você não passe o que eu passei. Então, assim, eu sempre falava e sempre explicava. Todo dia a gente faz oração, né? Todo dia a gente faz oração e eu sempre dou uma palavra. Eu sempre falo alguma coisa para elas colocarem na cabeça. Hoje não entra, mas amanhã vai entrar. Aí ontem se perguntou, né, para mim, né, doutor, se eu vi algumas meninas, eu vi uma da base, que foi a Mariana, aí ela brinca, ela fala, eu capita. Você é minha capitã, né, porque esse ano eu acabei não sendo capitã da equipe, mas como eu fui no ano passado, ela, capita, ela assim, o maior prazer em trabalhar com você. Ela, muito obrigada por tudo que você me ensinou aqui, por tudo que você falou. Assim, para mim foi diferente de todos os anos, porque ela teve uma proximidade, né, maior com a gente. Então, assim, todos os dias eu falava alguma coisa. E às vezes eu treinava a parte com ela, fazia alguma coisa. E eu falava para ela, se você não praticar, você não vai aprender, né?
E eu, como bato com as duas pernas, né? Aí eu falava, ó, é treino, é prática. Eu falei, eu não nasci aprendendo a jogar com a perna esquerda, então eu tenho que bater. E aí ela ficava lá, a gente ficava um pouquinho, aí ela melhorava um pouco, aí ela acabou tendo algumas oportunidades jogando, foi bem. Então, assim, ela me agradecia muito. Então, para mim é gratificante essas coisas, porque, de alguma forma, eu, dentro do meu trabalho, eu consigo fazer alguma coisa boa, né? Porque é o que vai ficar. Eu não consegui ficar rica, não consegui, mas eu só tive alegria. Eu tive mais momentos felizes do que momentos ruins, porque a gente passa, né, por muitos momentos ruins. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus. De alguma forma, tudo que está acontecendo agora, eu batalhei muito para conseguir, junto com outras meninas aí que estão jogando ainda e algumas que pararam. Então, assim, eu sei que eu plantei alguma coisa. É exatamente isso que eu ia falar agora. Depende do seu conceito do que é riqueza, que você falou, não ficou rica. Já tem quase uma hora que você está falando aqui de vários temas riquíssimos, né? De sabedoria. A gente tem que entender que talvez a riqueza que a gente está buscando não é a que deveríamos buscar, né? Porque não é o objetivo nosso ser rico de materiais. É rico disso, rico de histórias, rico de momentos. A nossa riqueza é muito mais do que, eu comprei um carro. É legal, obviamente. Sim. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não, mas é legal você estar com um carro que veio através de um suor, que veio através de um esforço, ter uma casa, presentear os pais com algumas coisas, mas mais do que isso, é essas histórias que você vai ter para contar e os ensinamentos. E é legal, porque eu vivo isso, Karen, de estar ensinando meninos a não errarem porque a gente já errou ou porque a gente já viu aquele erro. Não Sim. dá tempo pra gente errar tudo. Então, se você escutar uma pessoa um pouco maior que vai dizer, olha, não faz isso, cara, isso daí eu tenho certeza porque eu já passei por isso, eu já vi uma pessoa passando por isso. Então, isso que você ensina hoje, mais do que uma capitã, mais do que uma xerife da equipe, você está sendo uma professora de vida para elas. A madurez que você talvez acha que não teve na seleção, hoje você tem de sobra. Então isso é uma gigantesca riqueza que você leva, né? Um exemplo, eu vejo e vi, né, você várias vezes em campo, naquele momento ali de concentração também antes de jogos. Isso faz uma diferença grande para uma pessoa que está entrando pela primeira vez no campo, está assustada, está nervosa. Será que tem alguém me olhando? Tem sempre isso. As meninas Sim. acreditam que alguém vai vê-las e que vai talvez estourar ela para o futebol. Então, elas são nervosas. Eu vi já meninas que eu sei que jogam muito bola, mas que em alguns momentos ficaram nervosas pela situação. Não desenvolveram, né? Então aí essa madurez que você transmite, a gente entende. Inclusive, a gente não entende, às vezes, algumas convocações. Pô, mas por que tu tá levando esse jogador mais velho do que os outros? Às vezes, para que ele seja o alicerce de muitas coisas. Então, eu tenho certeza que esse hoje tem sido seu papel no clube de segurar um pouco a ponta das meninas que talvez são imaturas, não em fazer coisas erradas, mas talvez não tenha a madurez que você já tem. Esse ano eu tive oportunidade de trabalhar com um coach, né? E aí ele conversou exatamente sobre isso, né? Porque, além de tudo, a gente trabalha com a mente, né? Principalmente, a gente tem que se preparar mentalmente para fazer qualquer coisa, né? E quando a gente está dentro de campo, nem todo mundo tem essa concentração, né? Para jogar, principalmente a final. Acabei não jogando, né? O último jogo. E eu fiquei trabalhando do lado de fora. Falei assim, eu tenho que ajudar de alguma forma. E as meninas do lado de fora empolgadas, né? A maioria eram jovens. E eu falei assim, se preparem porque vocês vão entrar. Se concentrem porque vocês vão entrar. Começavam a se empolgar, E a Amália foi uma das jogadoras que entrou e foi a menina que praticamente foi responsável, né, pelo nosso título, porque ela acabou com o time, assim, toda hora ela estava atacando, toda hora as meninas, né, perdendo as forças lá atrás, o jogo muito pegado, e a gente acabou de uma jogada dela, conseguimos o escanteio e foi o gol, né. Então, assim, a gente sabe que até o extracampo é importante, né? Tudo que nós trabalhamos, eu procurei você, né, doutor, porque eu precisava de uma parte nutricional qualificada, porque eu já tenho uma idade já, né, avançada. Não é avançada, gente. Avançada, manter o corpite não é fácil. E eu pedi ajuda, né, pedi para que o senhor pudesse
Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Nada, não. Ah, tá. Você olhou assim. Então, eu pedi para o senhor me ajudar, me auxiliar, porque eu acredito muito que não é só ser atleta, eu preciso de uma alimentação boa, eu preciso de uma suplementação para um acompanhamento, né, que me ajude a ter um alto rendimento. Então, assim, eu sempre falo para as meninas que elas precisam se cuidar, para elas terem uma longa vida dentro do futebol. Eu falo muito sobre vocês podem mudar a vida de vocês, da família de vocês. Vocês têm que ter cabeça, vocês têm que ir na psicóloga, vocês têm que trabalhar com tudo que o clube oferece para vocês. Vocês têm que buscar recursos para... buscar, né? Eu digo recursos, é isso, é buscar outros lugares. Que, por exemplo, o clube fornece para a gente suplementação. Mas eu, que já estou há muito tempo, eu sei que às vezes não é o suficiente. Porque cada um precisa de especificidade, né? Especificidade, isso. Eu falei errado aqui. Para o seu tipo de corpo. Nem todo mundo é igual, né, doutor? Então, assim, eu não posso tomar a mesma coisa que a Michelle toma. Se ela tem um corpo totalmente diferente do meu, se ela é menor do que eu, se ela tem outra estrutura, não sei, muscular, não sei, eu não sou... Não, mas enfim, é isso. Mas eu sei que por esse longo tempo que eu estou dentro do futebol, eu sei que a parte nutricional, que eu me cuidar extra-campo, vai me ajudar muito no meu desempenho dentro de campo. E assim, tem que ser todos os atletas, né? Em todas as categorias, em todas as modalidades, enfim. E isso eu passo para elas todos os dias, você se cuide. Aí, às vezes, reclamam que o clube não deu, eu falei assim, às vezes você vai ter que investir no teu trabalho, porque teu corpo é teu instrumento. Não sei o quê. Aí começa a colocar culpa, né? E aí eu acho que elas perdem tempo. É hora que elas perdem tempo, é hora que eu vejo assim que a mentalidade ainda é pequena, né? Para o momento que nós estamos vivendo, que é muito grande, eu acho que elas perdem tempo nessa parte aí. Porque se elas se cuidarem mais, elas poderão conseguir os objetivos delas melhores do que eu, né? Porque eu não tive esse momento na minha carreira. Eu, mesmo estando em alto nível, estando na seleção, eu não tive as oportunidades que muitas meninas que nem completaram 20 anos têm hoje. Entendeu? Tem meninas que estão ganhando 20, 30, 50 mil, não tem nem 22 anos, 20 anos. Entendeu? Hoje, dentro do Brasil, eles estão pagando isso. Então, assim, e às vezes nem conseguiram chegar à seleção. Então, eu acredito muito que as meninas podem mudar de vida. Eu quero muito que isso aconteça na vida delas. Eu quero muito que elas possam vencer como atletas, conseguir os objetivos. Se eu for falar aqui quantos campeonatos que eu tenho... 20 e tantos anos. Então... Não dá para falar por campeonato, não, né? Pois é, não ganhei 20 e poucos anos, mas ganhei em campeonatos expressivos, né? Ganhei 2 Copas do Brasil, ganhei Paulista, que é muito difícil, ganhei Carioca, fui pentacampeão carioca, fui medalhista pan-americana com o Brasil, fui medalhista fora do país pela seleção militar, enfim, né? Que ainda eu tive um tempo na Marinha. Enfim, doutor, se eu fosse... Né, se eu estivesse nesse momento delas, estivesse ganhando essas competições, eu estaria uma situação muito melhor, né? Então eu falo para elas, vocês precisam se cuidar agora, né? Por isso que eu procuro sempre passar alguma coisa boa. Eu sempre falei para elas, você se colocou à disposição para nos ajudar, né, desde o ano passado, e poucas procuraram, né? O ano passado acho que o grupo todo te procurou, mas esse ano quase ninguém, né? E que nem eu estou falando para você, que eu estou afirmando aqui é que nem todo mundo se preocupa com isso. E é uma parte para mim que é mais importante do que todas, né? Porque se você não tiver saúde, se você não estiver bem, você não tem um bom desempenho. É exatamente isso que você está falando. Obviamente eu não vou citar nomes, mas do grupo, do elenco inteiro que eu cuidei do ano passado, esse ano... Algumas até foram para o futebol estrangeiro, eu continuo atendendo elas à distância, mas algumas que ficaram no clube, mas foram muito poucas que resolveram dar continuidade nesse acompanhamento.
né? E isso não tem nada a ver com financeiro, isso tem a ver com o interesse realmente de se manterem saudáveis. O jogador de futebol ele não vive só do drible, ele vive de uma resistência de não se lesionar, exatamente. Ele vive de uma capacidade de correr um pouco mais, de manter estável aquela capacidade esportiva. E aí é onde entra o médico para ajudar, entra o nutricionista, entra o fisioterapeuta, entre o quiropraxista, entra o professor de educação física, os treinamentos extra-treino, claro, desde que não influenciem negativamente na sua disponibilidade para o clube. Mas tudo é bem-vindo quando você está cuidando da saúde. E era isso que a gente tinha proposto para todas vocês. E quem quiser, né, a gente deixa aberto para vocês, meninas que estão escutando, deixa aberto para que vocês entendam que é super importante o extra-campo, mais do que qualquer outra coisa. Inclusive, a psicóloga é fundamental nessa parte de saúde mental, né? De você estar bem concentrado, de você estar bem sabendo que tem algum probleminha lá fora, mas você tem que estar concentrada porque o seu trabalho é aqueles 90 minutos no campo. Então isso é super importante quando a gente fala de saúde. E a Karen é um exemplo de pessoa que hoje consegue controlar totalmente a mente na hora de entrar no jogo, entra concentrada e consegue concentrar as outras meninas, que às vezes estão se divergindo. A gente vê isso, e eu acho que todo clube precisa de uma xerife, assim, de uma xerifona. Obrigada. Né? E a Karen, eu assisti pessoalmente, inclusive numa final, lembra que eu falei, não, na final eu vou. E eu tava lá para ver essas meninas ganhando e sendo campeãs. Então é super legal ter essa sua presença aqui, Karen. A gente está quase acabando, mas eu não quero acabar ainda. Opa. Que eu quero perguntar para Karen. Eu queria perguntar, mas eu queria uma forma legal de te explicar isso, porque eu não quero que você encerre a carreira como jogadora. Mas eu tenho uma curiosidade, principalmente por estar vendo tantas mulheres entrando no mundo profissional do futebol. Você tem intenção de, no futuro, eu quero um futuro bem longe, tá? Porque eu quero que você continue jogando bola, porque você ainda é uma jogadora. Mas no futuro, pretende ir para uma carreira tipo de treinadora, de comentarista, aonde, para que lado, dentro do esporte, não sei se é o futebol, mas dentro do esporte, para que lado você acha que depois, quando você cessar o esporte como praticante, para que lado você iria? Doutor, eu até iniciei esse ano a faculdade de gestão no esporte, né? Só que eu não dei continuidade, eu não consegui, até foi uma falha minha. Não. Mas eu fiz alguns cursos e eu acho que é o lugar que eu me identifico. Eu não acredito que o futebol feminino aconteça se não tiver uma organização, um departamento gerenciado, organizado, com todos os trabalhadores nas funções para que a coisa aconteça. E eu estou vendo que o futebol masculino ele está caminhando para esse caminho assim de bem pegar firme nessa área, e eu acho que o futebol feminino tem que acompanhar. Então, nada assim, eu estando jogando, eu não tenho como ajudar as meninas, mas eu acho que eu gerenciando, eu acho que eu ajudaria muito, entendeu? Eu conseguiria pelo menos tentar de alguma forma trazer recursos de verdade e realmente colocar na cabeça delas que o futebol pode ser o melhor negócio da vida delas, né? Não ser só alegria dentro de campo, mas isso ser uma fonte mesmo de recursos para a família, que nem eu falei, eu quero que elas realizem os sonhos delas também, elas sejam atletas profissionais, mas que elas realizem sonhos, porque jogar futebol, ser atleta é muito fácil, é muito bom, né? Mas eu queria que elas conseguissem, sabe, não ter dor de cabeça, não se preocupar com amanhã, eu vou ter uma conta para pagar, que nem às vezes eu fico, né? Como várias meninas ficam, ou precisou de alguma coisa, eu fico o ano todo fora de casa, eu não consegui ir para casa ainda, né? Então, assim, é muito difícil você lidar com a distância, mas elas conseguirem ter recursos para, minha mãe hoje vai poder vir, às vezes a mãe não tem condições, pagar para a mãe vir visitar ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que eu trabalhar dentro da gestão do futebol, eu acho que seria um caminho legal que eu
teria prazer em participar, em fazer as coisas acontecer e colocar profissionais que fizessem as coisas acontecerem também. Porque, como falei, né? Eu acho que esse mercado tem espaço para todo mundo. Eu não queria só trabalhar com mulher. Eu não sou esse negócio, não. Né, que hoje em dia... Eu já ia perguntar isso. Porque isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que todo mundo tem espaço. Os profissionais, tanto o homem quanto a mulher, só que eles têm que estar capacitados. Eu não posso pensar em trabalhar com o departamento feminino e colocar só mulheres. Eu não acho também certo, sabe? Eu acho que tem lugar para todo mundo. Se tem por exemplo, se tem um médico, que nem eu falo, eu tenho um sonho muito grande que o senhor trabalhe comigo, né? Você fala assim, poxa, doutor, eu podia trazer você para onde que eu fosse, porque eu acho que você é né, eu acho você o máximo como profissional, assim. E eu não tenho... Eu puxo o saco mesmo de quem eu gosto. Não tem porquê. Porque eu acho que a gente tem que valorizar, a gente tem que elogiar as pessoas que a gente admira. E eu sou assim, né? Então, eu traria o senhor para trabalhar comigo. Ah, mas não é uma mulher. Entendeu? Eu tenho outras médicas que também sou fã pra caramba, que, né, nem vou citar aqui, mas, assim... Eu traria o senhor para trabalhar comigo, aí eu colocaria no meu departamento, que nem, né, tem várias outras, mas eu não colocaria esse negócio, porque eu não sou feminista. Eu acho que tem espaço. E você no clube masculino? Todo mundo. Hã? E você no masculino? O que tem? Por exemplo, você ser uma gestora de um clube masculino. Também aconteceria. Faria as coisas acontecer. Eu queria que acontecesse no futebol feminino. Entendi, claro, eu entendo. Meu pensamento é pelo futebol feminino, mas é lógico que eu tenho que me capacitar para isso, mas se eu tivesse... Talvez a capacitação seja num estágio masculino, por exemplo. Pois é. E aí as coisas acontecessem, por que não? Né? Uma porque eu gosto das coisas certas, né? Para me corromper, eu acho que é muito difícil. Então, eu tentaria fazer assim, as coisas acontecerem da forma mais correta possível para que ninguém, todo mundo tivesse seu espaço, tivesse suas condições, todo mundo tivesse seu valor, desde a pessoa que trabalha, porque a gestão ela trabalha com todo mundo, desde a pessoa que limpa o banheiro até os maiores cargos dentro do clube. Mas ninguém ia ser diferente. Eu queria trabalhar num ambiente que todo mundo se tratasse como iguais. Cada um na sua função, cada um recebendo... Mas não ter essa soberba, sabe? Tem muita vaidade dentro do futebol. Isso atrapalha muito. Eu acho que muito... Por isso que as coisas não acontecem. Eu penso que quando você trabalha dentro de uma organização, você quer que o nome da organização seja o maior. Entendeu? E tudo que acontece em volta dê certo. Porque vai falar sobre o principal, que é o clube, que é a entidade, né? Então, fazer com que todo mundo esteja feliz para que tudo dê certo. Então, assim, eu tenho esse pensamento, esse sonho. Não sei se eu estou pensando assim, né, de uma forma correta, mas eu acho que é dessa forma que as coisas acontecem. Eu não posso pensar só nas minhas coisas e não pensar no próximo. Não conseguir olhar para a pessoa do lado e não valorizar o serviço. Você estudou muito tempo, tenho que te valorizar. Eu tenho que valorizar até a pessoa que limpa os banheiros, né? Porque é difícil. Claro. Eu sou dona de casa também. É complicado você limpar uma casa. Eu passo quebrado, eu faço a limpeza mesmo geral, pesada. É muito difícil. Eu fico imaginando todos aqueles que trabalham e às vezes, né, são considerados, ficam de lado. Não, eu acho que todo mundo tem que ser tratado igual. Então, assim, eu não sei se isso dá certo, o que eu estou pensando, mas se fosse um pensamento assim, trabalhei na gestão para realmente fazer as pessoas, todo mundo sonhar igual a forma que eu sonho. Não, eu achei fantástico. Eu falei outras áreas porque você se comunica bem. Então, falei de comentário porque você entende de futebol. Mas eu acho que eu não me daria bem. Comentarista, mas o comentarista tem que entender de futebol. Ele não tem que ser um rostinho bonito, não tem que ser uma pessoa conhecida de alguém. Ele tem que ser uma pessoa competente, é o que você está dizendo. Né? Ele tem que estar preparado para aquela função. Então, você entende de regras de futebol. Seria um primeiro
quesito para uma pessoa que quer ser comentarista. Outra coisa é que você sabe jogar futebol, então você entenderia o que está acontecendo naquele jogo. Mas gestão, que é realmente o que você está achando que se encaixa melhor, para mim seria ótimo, né? Eu gostaria muito. Eu ia contratar muita gente que eu gosto, que eu admiro. Tem uma infinidade aí de pessoas assim que eu colocaria para trabalhar comigo com toda certeza, até pelo que fizeram, entendeu? Pelo trabalho. Tem muitas pessoas que a gente sabe, eu não é que nem eu falei para vocês, são tantos anos que ninguém mais engana ninguém, entendeu? Então, eu sempre joguei em alto nível com profissionais de excelência, mas tive muitos profissionais ruins, que eu sabia mais do que eles, né? E o atleta, ele precisa de referência. Ele precisa de referência para trabalhar, de um profissional. Eu tenho que olhar para a pessoa que está trabalhando comigo e ter confiança naquilo que ele está passando para mim, entendeu? Não é só estar ali para disfarçar. Ele tem que me passar credibilidade. Então, eu julgava, lógico, eu sempre, né? Como me julgam, eu também julgava, né? Esses profissionais. E no final, a gente às vezes não saía bem por causa disso, porque não tinha um trabalho de excelência. Então, eu sei os profissionais que eu trabalhei, eu sei com quem eu confiaria, eu saberia escolher, eu acredito, profissionais para trabalhar na área que realmente faria aquilo por amor, que é importante também, não é colocar qualquer um. Tem que ser profissional, mas tem que entender que, você está lidando com sonhos. O atleta vive de sonhos, o momento dele, ele tem que alimentar aquilo ali para ele jogar bem, para ele estar feliz, para ele tá trazendo, porque você investe nele, para ele tá dando um retorno para você. Então, você lida com sonhos, o cara está com sonho, e as pessoas que estão trabalhando em volta, que às vezes trabalham mais tempo, né, perde mais tempo ainda, porque não trabalham só ali junto com o atleta treina, beleza, tal, vai para casa, e o cara que fica ali depois, né, gerenciando tudo, cuidando de tudo para que ele tenha uma recuperação 100% e tal. Então, até isso eu penso. Eu não acho que as próprias pessoas que cuidam, né, dessa parte de supervisão, tudo, que trabalham, vão sair 2 horas da manhã, o atleta está em casa, 2, 3 horas da manhã chega, porque ainda tem que guardar material, tem que, né, deixar tudo ok para colocar para lavanderia. Então, eu penso em tudo, eu falo assim, cara, e às vezes não tem valor nenhum. Então, eu penso no geral, assim, sabe? Você perguntou para mim se eu queria ser técnica. Várias pessoas perguntam para mim se eu não acredito que eu tenha perfil para ser técnica. Eu acho que eu seria muito ruim, no sentido assim de... Porque eu sou um pouco perfeccionista como atleta, né? Quando eu erro um passe, eu fico pensando nesse passe a noite toda. E quando eu erro uma jogada, por que eu errei? Assim, me cobro muito. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar com atleta e como que eu iria cobrar, entendeu? Porque eu ia querer a perfeição. E não existe perfeição, né? Então, acho que essa área é um pouco distante para mim. Então, por isso que eu acho que na gestão eu conseguiria ajudar mais. Não sei, teria que aprender muita coisa, mas eu acho que seria um caminho melhor para poder ajudar mais pessoas, porque o meu intuito é ajudar muito. Enfim, não distanciando é que é o importante, tá? Espero. Eu sei que agora você vai de férias, né? Vai passar um período lá na sua cidade. Sim. Tá frio, não? Não. Nessa época é calor. Verão. Porque você começou a falar de julho, quando você foi pro Santos e tal. Eu comecei a lembrar que essa época faz frio. Não, era muito frio, chuvoso. E eu treinava na areia, né? Tinha que correr 6 quilômetros, depois fazer físico na areia. E era, às vezes, na chuva. Pois é. E aí agora tá aqui no calor do Ceará, mas vai passar uma temporada de férias lá. Então, o importante para mim, Karen, é que você entenda, né? E eu acho que tudo que você falou resume muito que as pessoas que são verdadeiras sabem as pessoas que não são verdadeiras, né? E aí a gente teve uma boa sintonia, a gente conversou bastante, ótimo. Isso para mim eu fiquei muito feliz, né? Desde o primeiro dia no clube, desde a recepção, desde o período que a gente realmente ficou juntos, dos momentos em que também você conseguiu nos visitar. Eu sei que minha agenda é difícil, mas a gente conseguiu que você fosse algumas vezes lá no consultório também. Então eu espero que eu tenha ajudado bastante. Não é despedida, tá? Não é despedida. A gente, na verdade, é porque eu sei que a Karen vai de férias agora, eu quero que ela
desfrute com a família, vai passar um período lá do final de ano em casa, mas que as portas aqui sempre ficam abertas. As portas desse espaço aqui que eu estou falando. Eita. Eu falo as portas do nosso espaço digital aqui para demonstrar esse trabalho. Eu acho que você foi muito verdadeira em tudo que você disse. Você sempre foi verdadeira, mas hoje demonstrou mesmo uma ideia de que o empoderamento da mulher é realmente igual ao homem, né? Não é realmente batalhar para que a mulher seja superior ao homem. Não, eu acho super legal isso. Todo mundo. O espaço é igual para todos. Eu acho que é por merecimento. Existem mulheres mais competentes que o homem em algumas áreas, mas a gente também não pode deixar também e dizer que não existe também a inteligência do homem, que o homem também... Não, eu acho que todo isso. mundo tem, só que muitas vezes a gente sabe que a gente perde oportunidades porque a gente não é do gênero masculino, mas... Eu acho que essas coisas estão quebrando, entendeu? Não, exatamente isso. O que eu estou falando é isso. Que você veio para demonstrar, não é a luta feminista de que as mulheres têm que ser. Não, eu achei legal. Eu acho legal essa sua postura, exatamente para que a gente dizer que somos iguais realmente, com diferenças, né? Exatamente. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que as mulheres estão ganhando muito espaço no futebol. Vocês, principalmente nesses últimos 2 anos que eu acompanhei mais de perto, mostraram que o futebol feminino no Brasil ele está se tornando cada vez mais forte. Foi muito legal, porque além de estar acompanhando vocês, né, em casa também a Daniela estava acompanhando muito de perto o futebol. Então a gente viu que o futebol tem um potencial gigantesco para crescer. Então, já estou vendo, já estou vislumbrando aqui a nossa nova gestora, porque acredito muito que o futebol feminino vá se destacar. De forma geral, eu quero que a gente não tenha mais essas coisas de gêneros, né? De na mesma função, pessoas receberem salários diferentes. Isso eu acho que é uma coisa que tem que mudar. Independente, nós estamos falando de esporte, porque eu gosto de falar de esporte, eu gosto de falar de saúde, mas isso tem que mudar em todos os ramos, né? Um engenheiro mulher, um engenheiro homem, um médico mulher, enfim, todas as funções eu acho que tem que ter muito de igualdade quando a gente fala de ser humano, E vocês estão fazendo isso no futebol. Então eu fico muito feliz de ter você aqui como convidada. Karen é uma pessoa que vocês perceberam que tem uma história gigantesca. Nós estamos falando de uma jogadora da seleção brasileira. Não porque isso vai fazê-la melhor do que as meninas que estão começando agora, mas porque tem uma bagagem, porque ensina muito, né? A nossa preocupação aqui na rede, na internet, é ensinar coisas boas, porque de coisas ruins a internet está lotada. Então, quanto mais oportunidade de trazer uma pessoa com esse gabarito da Karen para estar ensinando, para a gente é vantagem. Para a gente é um lucro. É impagável eu conseguir trazer a Karen aqui. Tá? Fico muito feliz. Eu que agradeço, doutor. Eu acho que nós estamos aqui por alguma coisa, né? Alguma missão. As pessoas falam assim, perguntam para mim, nossa, você... Pode continuar, que ela está falando comigo. As pessoas perguntam, Karen, por que você não é... Vou repetir. Não, porque senão eu perco a concentração. É porque eu também estou tentando. As pessoas perguntam por que eu nunca mudei, porque eu sempre fui dessa forma e tudo mais. Eu acredito que eu vivi esses momentos, né? Fui presenteada, né? Através do esporte. Consegui conquistar algumas coisas, consegui viajar para fora do país sem ter R$1 no bolso. Tudo pago pela seleção brasileira, pela seleção militar, eu fui também pela CBDU, né, que é o que cuida das universidades, né, que eu fui, tive uma participação na China também, e tudo de graça, né, tudo no 0800. Legal. E tudo através do esporte, e enfim. E eu não ganhei dinheiro com isso, né? Fui para o Pan-Americano, tudo, aquela coisa. E aí as pessoas falam assim, Karen, por que você não muda? Você é do mesmo jeito. Eu sempre desse jeito, né? Brincalhona, tranquila e tal. E eu acredito que nós vivemos os nossos momentos para a gente contar, né? A gente contar, mas isso não diz quem a gente é. O que vai dizer o que nós somos é o nosso dia a dia, é o nosso caráter, é as nossas responsabilidades que a gente tem que cumprir. E eu não acredito que a gente tem que ser mais do que ninguém para conseguir alguma coisa, que a gente tem que humilhar alguém para dizer que eu sou alguma coisa, que eu sou atleta. As pessoas, quando me conhecem aqui, por exemplo,
no Ceará, eles falam, nossa, é jogadora do Ceará. E as pessoas, né, colocam aquilo como Deus, né, como uma coisa mais do que importante. E nós somos todos iguais, né? Isso que eu estava querendo passar. Todo mundo é igual, né? O que vai diferenciar é como que você vai construir tua história aqui, né? Nessa terra e pedir a Deus para que cuide da gente e que a gente faça sempre o melhor, né? Porque, no mais, a gente daqui a pouco pode ir embora e aí, o que você deixou de legado, né? Então, eu penso muito nisso, de ter um caráter íntegro, de trabalhar sempre duro, de mostrar minha força, né? Lutando com todo respeito, né? Pelo meu espaço, sem prejudicar ninguém, e que acho que é isso que é mais importante. Que o resto é só para a gente contar a história mesmo. Exato, é isso. Karen, cara, não Pode sei nem, finalizar, não sei nem como é que eu termino isso, não, mas é porque eu achei tão legal, né? A gente sempre termina aqui pedindo você, isso que é água? Não muito meu nariz não, moleque. Não, ó, tá aparecendo ali naquela câmera 3. É para mostrar a Karen ali em cima na televisão. Essa foto aí foi desse jogo, foi esse ano que passou, né? Foi ano passado? Foi ano passado, esse daí. Esse daí você já tava cuidando, já tava fortinha já. Já tava mais fortinha, né? Tava. Não, Karen, a gente sempre pede o paciente não, desculpa, pede o convidado para falar para essa câmera aqui, para você mandar um recado, né? Claro, eu acho que você já mandou o recado. Eu acho que você já mandou o recado. Mas, assim, uma forma de você se despedir, de você falar para quem está te ouvindo, tá? Manda uma mensagem aí, ou se quiser, fala, não, já mandei, não vou mandar mais. Você fica à vontade, né? A gente tem aqui, eu não posso deixar de falar, né, dos nossos patrocinadores, a Colostro, que sempre está presente com a gente. Colostro está aqui na minha camisa. Pode colocar aqui também, eu gosto de falar, porque a Karen, eu vou convidar. Que dia que você vai embora, cara? Sabe não? Semana que vem. Semana que vem. Então, se der tempo, 15. Eu vou fazer um convite para você conhecer com a gente aqui o Armadilho. O Armadilho é lá no meu bairro, tá? É um restaurante que eu quero que, se você puder ir com a gente segunda-feira, já tá o convite aqui, viu, Vandréia? Eita. Para você ir lá conhecer com a gente. Armadilho tá junto com a gente há muitos anos eu tenho essa parceria com eles, é fantástico, e eu quero que você conheça, tá? Comida cearense, eu quero que você conheça, mas também tem hambúrgueres, tem o que você quiser lá, e tem música boa. Na segunda-feira, tem música todos os dias, mas eu quero que você conheça na segunda-feira, tá bom? Então é isso, pessoal. Pra ir. Cara, aí não precisa de despedir, né? Porque não é uma despedida, é um até logo, que ela vai só passar as férias, e com certeza eu quero que você ano que vem volte aqui para contar também das novidades, contar de tudo isso e continuar com esse alto astral que você tem. Obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço, como eu já falei várias vezes aqui. Muito obrigado, doutor. Obrigada por tudo que você fez aí nessa nossa parceria durante esses 2 anos que nós estamos juntos. Eu sei que você não vai me abandonar, porque eu vou ficar do seu pé. Não abandono ninguém. Enfim, agora esperar, né, que o próximo ano seja um ano melhor do que esse. A gente foi campeã aí da Série A2, a gente tem objetivos maiores, vamos ver o que vai acontecer. E pedir que todas as pessoas que gostam do futebol feminino continuem acompanhando, que vocês vão ter boas coisas para assistir. As mulheres estão batendo um bolão e a gente espera que todo mundo aí consiga acompanhar a gente consiga cada vez mais colocar o futebol. O Ceará, né, que eu acho que era o meu maior objetivo quando eu cheguei aqui, doutor, era colocar o Ceará em alto nível. O estado do Ceará na primeira divisão foi meu maior objetivo, porque nós tivemos a oportunidade quando eu cheguei aqui em 2020, né? Final de 2020 para 2021. E aí tinha acabado de sair do Flamengo, era capitã do Flamengo. Era um período que eu ia permanecer aqui e acabei me apaixonando pela cidade. Então, quando a gente bateu na trave isso eu tenho que contar rapidinho porque eu acho importante. Eu coloquei dentro do meu coração que eu ia permanecer aqui até subir o Ceará para a primeira divisão. E tinha falado com algumas meninas que vieram comigo, né, do Flamengo, e a gente falou assim, nós vamos subir. Até no
no último jogo, quando a gente subiu o time, a gente falou, a gente vai ser campeã. Daí a gente fechou, né, nós 5. E a gente falou, a gente vai conseguir nosso objetivo. Aí a gente conseguiu subir, que era o maior, né, que era subir o Ceará para a primeira divisão. E na final a gente conseguiu vencer e ser campeã. Foi para mim uma das maiores realizações e felicidades que eu tive dentro da minha carreira. Então, eu quero agradecer também a todos que vão assistir esse podcast. E é podcast, não falei errado. Podcast e falar que sou muito grata aí a todos que me receberam aqui no Ceará e a tudo que eu conquistei, graças a Deus, né? Foi com todo carinho, com todo respeito a todos os cearenses, a toda a torcida do Ceará que nos acompanhou aí e lutou junto com a gente, né? Torceu aí, vibrou. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, pessoal. Não esquece de colocar os comentários aqui embaixo. Eu vou colocar aqui embaixo também na descrição o @ para vocês visitarem a página da Karen, para vocês conhecerem o trabalho dela, foto, tudo que tem dela lá no canal. Coloca as informações que forem necessárias aqui para vocês conhecerem elas. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscrever, para você receber as notificações dos próximos vídeos, você clica naquele sininho que tem no cantinho ali. Então não esquece de valorizar o nosso trabalho aqui na internet. E se tiver algum convidado que você quer que eu traga aqui, é só escrever aqui embaixo também nos comentários. Tá bom, pessoal? Então um beijo grande para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fumaça? Eu falo assim, mas eu sou meio enrolada, sei lá. Você ficava nervosa, é porque ela tava falando, fala do patrocinador, ela tava comigo. Não, mas é porque eu sei que vai cortar, vai editar mesmo. Vai editar nada, vai desse jeito. É sério? É desse jeito, não Mentira. vai editar nada. Mentira, sério? Nada desse jeito.